Oi, meus amores! Aqui Renata Peron com o nosso podcast Pode Pôr. Aqui você fala o que os outros não têm coragem. Está começando um episódio incrível com uma pessoa maravilhosa que eu quero trazer pra gente conversar aqui. Que o tema, eu trouxe minha colinha aqui pra vocês entenderem que a gente aqui estuda pra poder fazer o Pode Pôr. Identidade não binária, espiritualidade, coragem e resistência. E a nossa pessoa que eu vou trazer agora, que eu já quero saber como é que eu vou tratar ou tratá-la ou tratá-le, é Jesus Luma. Hello, Renata Peron. Que maravilha, gente, vocês não fazem ideia. Chiquérrimo estar aqui, tá? Ah, vocês não fazem ideia que essa conversa vem há mais de 5 meses que a gente foi conversando, que agora você está sendo meu o quê? Minha o quê? Eu estou mentorando essa Mentorando-me grandiosa... a minha pessoa. Falei, vou aproveitar que você vai estar aqui em São Paulo e quero falar sobre essa história do não binário, não binarismo. Temos aqui 1 hora pra gente discorrer sobre esse assunto. Me conte. Você perguntou, né? Te chamo de ela ou te chamo de ele? Eu sempre falo para as pessoas me chamarem com carinho, mas eu peço para me chamarem de ela. Por quê? Porque quando eu falo no feminino a respeito de mim mesma, eu acabo comunicando que eu não estou alinhada ao meu gênero atribuído ao nascimento, que é o sexo masculino. Uhum. Ah, mas por que você usa o feminino? Porque socialmente não me permitem usar o neutro. Quando eu uso o neutro socialmente, a minha fala automaticamente é descredibilizada. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou membro da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, então estou inserida no meio da Academia de Letras e existe toda essa narrativa, essa rigidez, né, linguística de que o elo, delo e lidile é uma afronta à linguagem. Então, por um movimento de Mas a linguagem sobrevivência... ela não é cíclica? Ela não é fluida? Ela é cíclica, ela é fluida e ela já está em transformação. A academia, a gramática não tem o poder de neutralizar essa transformação da língua que ela é espontânea, sempre foi, né? A gente começou com vós sum se, vós me se, hoje é só você, V e C. hoje é só V, C. Então, ainda que algumas pessoas tentem, né, cristalizar, congelar a língua, ela se transforma. Mas eu, enquanto um corpo que já vivo em Santa Catarina, dentro da Academia de Letras, lidando com pessoas de várias instâncias, desde o que povo... chega para cá, que é um estado conservador. Isso é verdade na sua vivência lá? Na verdade, eu vejo Santa Catarina como um estado que foi... que houve uma captura da narrativa do que é Santa Catarina. Porque, por exemplo, nós temos Santa Catarina como um dos primeiros estados a ter um governador negro, por exemplo, né? E também como um dos primeiros estados a ter uma mulher negra no poder, né? Então, vários momentos eu vejo as pessoas trazendo Santa Catarina apenas para esse lugar do alemã, conservador, extrema-direita, mas a verdade é que essa é a narrativa que se vende de um poder que está, né, sempre atuante lá, mas que não, de fato, corresponde a o que Santa Catarina é, porque antes de qualquer coisa, Santa Catarina é Xokengle, é Tupi-Guarani, Santa Catarina é indígena. Então, as pessoas, elas falam muito desse lugar do Santa Catarina é branca. Não, isso aí é o pós-colonialismo com a colonização alemã que tenta trazer essa identidade, impor essa identidade, quando, na verdade, o Brasil e essa região já existia uma identidade, né? E eu sempre gosto de ir contra essa fala de que é conservadora, de que é racista. E LGBT-fóbica? Existe LGBT-fobia, existe racismo e existe isso em todos os lugares. Mas eu não gosto de dar o gostinho para as pessoas que se encaixam nesses grupos de que Santa Catarina é toda assim. Porque eu estou lá há 13 anos e a maior parte das pessoas que eu conheço e convivo não estão dentro desses grupos. Então eu gosto de trazer a visão e a atenção para esse grupo que está lá atuante, que está lá resistindo e que faz
e que também é parte de Santa Catarina. Sim. Você falou, eu estou lá há quantos anos? 13. Há 13 anos, quer dizer que você é de... São Luís, Maranhão. Olha, gente, Maranhão, a maranhense. Terra da Alcione. Pablo Vittar. A Pablo também é de lá. Pablo também. Gente, você vê as gerações, né? Eu automaticamente associei a Alcione, porque eu já sou das antigas. Como ela é mais jovem, ela falou que é Pablo Vittar. Pablo Vittar. Não, mas Lembra do Pablo Vittar? Mas, Do Silvio Santos? mas a Alcione, referência com certeza, vivíssima na memória e na lembrança. Alcione, agora Sim. Pablo Vittar, mas também das antigas tem o Zé Cabaleiro também, Zé Cabaleiro. de eu não São sabia Luís, que do ele é de lá. Maranhão. A gente tem muita gente maravilhosa, né? Como é o nome? Rita Ribeiro é de lá também, não é? Que é uma que gravou Tecno Macumba. Sabe que eu não tenho certeza? É, também não tenho. Você olha Mas pra a mim. gente Pra pesquisa gente no Google pesquisar. aí e contem pra gente. Vamos lá, vamos começar com a nossa... Quer dizer, nós já começamos, mas a gente foi entrando assim, né? De um jeito que nem... Você começou a perceber que não... Oi? É a Rita Ribeiro, né? Não Tá é bom. de São Luís mesmo? A gente aqui os bastidores, meu amor, já A gente vai é ligeira. atrás, já. A gente já é ligeira, que é confirma pra não essa dar informação. gafe, para os outros não irem lá embaixo escrever, dizendo, ai, faz a Nem entrevista, sabe nem do que tão pesquisa que estão falando. falando. São Benedito do Rio Preto, tá bom? Pois é. Não é de São Luís, mas é maranhense. Vem cá, quando foi que você começou a perceber que você não se encaixava nas caixinhas tradicionais? Eu acho que desde muito cedo isso já estava dado, sabe? Porque quando eu me expressava, que eu desmunhecava, o meu avô batia na minha mão e dizia, toma jeito de homem. E na minha cabeça eu falava, mas esse jeito que eu tô fazendo não é jeito de mulher nem de homem, é o meu jeito. E esse lugar de tentar entender que o meu jeito tinha que caber ou no masculino, por eu ter nascido num corpo biológico masculino, já foi um lugar que sempre foi eu tentando caber, porque o meu avô, principalmente, era a pessoa que me adestrava. Eu gosto de falar disso, né? Porque eu acho que a gente, de certa forma, é adestrado a se comportar como a partir de uma característica biológica. Mas isso não se resume a isso. Eu gostava de jogar futebol na rua com os meninos, mas eu também gostava de dançar balé clássico e balé contemporâneo na igreja, com as meninas, com a maioria parte das meninas. E aí ficava essa dualidade onde as pessoas diziam, você não se decide, mas é que para mim nunca teve. É confortável Nunca estar aí? existiu esse... É confortável estar aí nesse lugar? Demorou eu me sentir confortável, tá? Eu tentei primeiro, só pra você entender como que foi a minha percepção não binária, foi exatamente assim. As pessoas exigiam de mim ser homem. E tudo aquilo que ser homem exige, né? E aí, quando eu percebi que eu falei, bem, eu não sou isso aí, galera. Eu não Sinto tô muito, conseguindo. Aí eu fui pra ser mulher. Eu transitei para essa percepção de mim, tentando performar o que é feminino. Quando eu comecei a performar o feminino e com tudo que o feminino exige, né? Cabelão, maquiagem, peito, todas as materialidades. Foca em mim, tá? É isso. Botar- Cabelão, materialidade. Toda a materialidade que o feminino também exige começou a ser algo para mim que também Não se encaixar. não era condizente com a minha espontaneidade. E eu acho que esse lugar é o que me fez entender o que é não binariedade, sabe? Porque a partir do momento em que eu não posso ser espontânea, em que eu tenho que estar pensando se eu pareço homem ou se eu pareço mulher, se eu estou encaixando no que é feminino ou se eu estou encaixando... Para mim já não era... A partir do momento em que meu pensamento estava preocupado com isso, já não era eu. Já era uma parte de mim tentando caber num conceito homem e mulher. E foi nesse momento que eu falei, caramba, eu não me encaixo aqui no que dizem que é mulher. Mas eu também não me encaixo no que dizem que é homem.
aonde que eu me encaixo? Gente. Então, mas isso foi assim, foi desde da sua infância, da sua terra Desde infância? a minha Você foi infância, percebendo? eu já percebia que eu não estava dentro do masculino e que, naturalmente, algumas vontades e comportamentos, as pessoas diziam pra mim que eram de mulher. Até o lance de ir no mercado, não, nas lojas de roupas. Então, ao invés de ficar só no setor masculino, eu ia pro setor feminino e pegava uma roupa e falava, gostei disso, mãe. E aí minha mãe, isso aqui é de mulher, meu filho. E eu falei, mas eu gostei. Sabe, Sim. tipo assim, não... E isso, da sua memória, quantos aninhos você tinha? 12, 13 anos, sabe? Ah. Então, tipo assim, na minha cabeça, essa parede entre o masculino e o feminino nunca existiu. Eu tive que aprender essa parede. Eu fui aprendendo essa parede. Eu performei o que é masculino e falei, isso não tá me fazendo bem, porque era eu engrossando a voz, eu ficando duro, Ficando eu rígido. botando roupa que eu não gostava, sabe? E depois, pro feminino, a mesma coisa. Eu tendo que usar marcadores femininos, eu tendo que performar uma feminilidade que não me é natural, que não é minha, que eu não fluo para ela naturalmente, né? Porque a minha expressão sempre foi transitante entre essas duas. Eu nunca vi essa parede de separação, até que eu encontrei o termo pessoa trans não binária. E aí eu falei, gente, eu sou isso, porque finalmente alguma coisa me traz essa palavra para que eu não possa ter que me encaixar nisso nem naquilo, porque essa obrigação de ter que me encaixar dentro do que é o feminino, que também é muito... Eu digo que o binário de gênero, homem e mulher, ele é violento com todas as pessoas. Com as pessoas trans e com as pessoas cis também. Porque se a mulher quiser colocar um terno, usar cabelo curto e jogar futebol, ela é... sapatão. Elas já vão dizer que é sapatão. Vão confundir ela, a identidade de gênero com a orientação gênero, sexual, uma loucura. Com a sexualidade. É. Então, esse lugar, para mim, sempre foi incômodo demais. E dolorido demais, sabe? Sim. Eu acho que a grande virada na minha vida em relação à não-binaridade é eu falar, eu posso me ser. Eu não preciso ser aquilo que as pessoas estão esperando que eu seja. Eu posso ser quem eu sou, sem ter que caber nem no homem e nem na mulher. Tem Isso, que se caber, né? me caber em mim. E isso, para mim, foi a maior transformação. Sim. E aí, com isso, outras coisas que eu fui vivenciando... E acho que a gente vai acabar entrando nelas em algum momento da conversa, Sim. sabe? Quando você falou ser uma pessoa trans não binária, a gente que tem essas vivências, a gente sabe disso de uma maneira muito espontânea e natural. Mas quando eu pensei em criar o podcast, Pode Pôr, que aqui você fala que os outros não têm coragem real, eu quero que as pessoas que nos assistam possam ir desmistificando essas ideias que são impostas para eles, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre existe uma diferença sobre o que é uma pessoa trans não binária? Porque, para muitos, a trans é a pessoa que faz a transição, que ela transitou, né? Ela estava num gênero, saiu para o outro gênero e tal. E a pessoa não binária trans? Como é que aclareia isso? Eu acho que é fácil de compreender quando a gente entende o 2. O binário é 2, né? Isso. Então, existem as pessoas trans binárias. Prazer, Renata. Entende? A Renata é uma pessoa transbinária. Ou seja, ela nasceu e foi designada uma identidade a partir da biologia. Sexo macho. Isso. E aí ela transitou para o outro polo. Identidade feminina. Feminino. Então ela saiu do masculino para o feminino. Então isso foi a binaridade, né? Você saiu de um lugar e foi para outro. O contrário também é possível. Pessoas como eu não saíram nem de um nem do outro. E nem chegou. Nem saiu nem chegou. Tá a coluna do meio ali. Nem saiu nem chegou. Se mantém nesse lugar onde a performance do gênero, seja masculino ou feminino, não me é
uma questão. Eu não preciso. Mas por que trans? É isso que eu quero Isso, que eles... exatamente. Por que trans? Porque eu necessariamente saio do que me é imposto ao nascimento. Eu transito, eu saio do homem cis e me encontro com uma pessoa trans. Mas uma pessoa trans que não foi pro outro lado binário, que ficou nesse meio, que ficou nesse fora dos marcadores. E eu acho que isso realmente, por exemplo, uma das coisas que eu já vivenciei até de minhas amigas, colegas, pessoas da comunidade trans, que é é por isso que ser trans e travesti hoje tá uma bagunça, porque Sim. agora tem essas não binárias, querendo não sei o que, não sei o que. Tipo assim, a mesma dor que as pessoas trans viveram ao não serem reconhecidas dentro da sua binaridade é a dor de uma pessoa trans que não é reconhecida. Na não binaridade. Na não binaridade. Sim. Nem pelas pessoas que já são trans e nem pelas pessoas cis. Eu tenho empatia por você como você tem por mim. Nós temos Exatamente. empatia. E a gente precisa quebrar isso trazendo assuntos desse tipo para que vocês entendam que todas nós sofremos. Não é só eu que sofri para transicionar. Ela também sofre. Por quê? Porque a gente, querendo ou não, a sociedade, elas querem expurgar tudo que elas acham diferentes. E a gente precisa estar lutando contra isso, que é uma coisa tão natural, eu acho. E eu acho que tem um lugar, Renata, que é transicionar. É uma palavra no infinitivo. Ela não para. O cis tá sempre em transição também. Exatamente. A mulher cis, por exemplo, a mulher cis nasceu normalzinha, com as coisas delas natural. Um belo dia ela quer aumentar os seios. Ela vai lá, ela transiciona. Ela põe seios. Ela usa cílios, que é aqueles que de 15 em 15 dias você vai lá e tem que tirar. Ela não nasceu naturalmente aquele ser. Ela foi transformando o corpo dela, assim como o próprio homem. Sim, não é? E é interessante a gente pensar também que nós somos um fenômeno sociocultural histórico, né? Então, quando eu falo sobre pessoas não binárias, muitas das pessoas trans binárias acham que isso é uma invenção, que é uma coisa nova. Mas essas pessoas já existiram há muito tempo. No mundo inteiro, sabe? Antes da colonização, nos Estados Unidos tinham os Two Spirits, né? Que não estavam nem performando masculino nem feminino. No Brasil, a gente tinha timbiras, no Maranhão, inclusive, né? Que ainda dentro das classificações indígenas, né? As pessoas que não estavam performando nem feminino nem masculino, que estavam no meio. Essas pessoas, sempre existiram pessoas como eu. Só que a colonização apagou isso. A colonização veio com essa ideia de que a única identidade válida é aquela que você coloca no relatório masculino ou feminino. Ou seja, apagou do registro histórico existências de pessoas como eu. Então, eu não estou surgindo com algo novo. A minha categoria humana sempre existiu. Sim. Só que agora a gente está conseguindo espaço. Assim como as pessoas transbinárias, as mulheres, as travestis, já tiveram e ainda tem, né, que afirmar e reafirmar para que essa existência seja lida como algo comum, que também sempre existiu, tá? A gente tem na Índia as hijras, né? Sim. São as Que elas mulheres são trans. espécies de feiticeiras lá, vistas como deusas, né? E já antes da colonização, antes de existir LGBT, eu QIAPN+. li uma coisa que até algumas amigas minhas falaram assim, vocês têm que ir para a Índia, porque lá vocês ficam ricas. Eu falei, como assim? Porque vocês, se passarem alguém para ir para um casamento ou alguma coisa, você precisa abençoar. E para que você abençoe, eles te dão joias, te dão ouro. Porque eles acham que como vocês têm os dois o yin e o yang em vocês, Exatamente. Vocês são poderosas, vocês têm muito, muito poder. Então, eles não têm medo, eles querem que você abençoe, como se você fosse uma deusa. Realmente, eu achei isso Tem uma coisa incrível. muito interessante nesse lugar, que eu até fiz um mapa das dissidências de gênero, né? Que eu gosto, eu dou palestras também sobre diversidade e inclusão, então eu vou trazendo vários lugares do planeta, né?
Inclusive Oceania, sabe? Tipo, no meio do oceano, sem influência de nada. Numa ilhazinha pequena, já existiam pessoas como nós. Aí vão dizer, se ensina na escola. Não, a pessoa Nasce, amor. simplesmente É igual o nasce. hétero. Quando o hétero pergunta pra mim, quando foi que você se descobriu travesti? Eu digo, se você me responder quando você se descobriu hétero, a gente conversa. a gente chega num denominador comum. Ah, não, eu sempre fui assim. Eu digo, eu também sempre fui Então, assim. é exatamente essa questão. Não é? Eu É. acho isso muito louco, assim. Os pensamentos que a galera tem por ela não conhecer as coisas, ela prefere expurgar você, né? Sim. Então, quando a gente traz você aqui e tantas outras pessoas que eu quero trazer, é justamente para que quem está aí, que tenha vontade de aprender, não venha dizer que não sabe e que não aprendeu porque não quer. Você tem uma escolha, né? Agora, um assunto polêmico que eu quero trazer para ti. Eu sou de uma geração que nós não conhecíamos as pessoas não binárias. Não se falava na minha região e em vários lugares onde eu passei que era sobre o não binarismo. A gente não sabia o que era a palavra binarismo, nem também entendia o que era a palavra não binarismo. O que a gente entendia era, nasceu menino, se entendeu como menina e vice-versa. Então, se eu lutei muitos anos para poder ser respeitada e entendida enquanto travesti, para ter uma vivência social no feminino, lutamos, inclusive, para ter o direito de usar banheiro. Até hoje estamos nisso, né? Escuta que essa é a polêmica. Para nós usarmos banheiro. Hoje, nós fomos no STF, abraçamos o STF. Eu sou uma das travestis que foi lá manifestar fisicamente com várias travestis. E a gente conquistou alguns direitos, né? O uso do banheiro, o uso do nome social e do nome civil, graças a essa luta nossa. Aí a gente chegou num lugar confortável pra gente, travestis e trans, tá? Tô falando do nosso lugar. A gente entrava nos banheiros, não tinha nenhum tipo de problema, não tinha absolutamente nada. Aí apareceu as pessoas que performavam, elas falavam a palavra performar. Performance de gênero. Como nós éramos ignorantes na época, nós ficávamos putas porque a gente falava performar? A gente não é uma performance, porque a gente associava a palavra performance à performance de palco, de você se vestir, seja de homem, de mulher ou de qualquer figura, e fazer um show, uma coisa. Isso por pura ignorância minha, nossa, né? Então a gente ficava puta quando uma pessoa chegava e dizia assim, eu estou performando hoje a mulher que habita em mim, não sei o quê, né? Aí eu falava, gente, mas não. Eu sou uma mulher travesti a vida inteira. Eu não tô performando, eu não vou tirar minha roupa e serei uma outra pessoa. Aí, depois disso, surgiu o não binário. E aí, a gente chegou em um lugar difícil, que é isso que eu quero que você possa Que eu acho que é uma das explanar. que é um dos grandes atritos que tem dentro da própria comunidade, né? A pessoa não binária, ela decide por si dizer, eu sou uma pessoa não binária que vou estar de barba, vou estar vestida da forma que quiser, sei lá, com mas vestido. eu quero usar o banheiro feminino. Para nós, que é de uma outra geração, isso é um descalabro. E eu não estou falando só em nome das travestis ou das trans. Isso era uma coisa minha, de vivência minha. E que, ao conhecer você e outras pessoas, eu fui me desconstruindo. Mas eu tinha verdadeira Que alegria paura. poder fazer parte desse Eu tinha verdadeira paura, você acredita? Eu falava, como que pode? A gente luta tanto para ser mulher. A gente tá aí faz tempo fazendo numa luta tudo. desgraçada E aí para vem ser... essas- Aí vem essas pessoas que a gente nem sabe como é que trata, se vestindo de mulher, com batom, com barba. Com barba, brincão e Brinco, maquiagem. aí chega numa porta de banheiro que teve uma pessoa não binária lá em Brasília, que criou-se um pandemônio por conta disso. Que ela falou, eu sou mulher, sim, eu vou usar o banheiro das mulheres. E foi aquele auê. E aí, pra mim, ainda hoje é difícil. Mas eu já tenho o poder da escuta. E eu defendo que as pessoas tenham que ter essa liberdade. Mas essa linha tênue, como que a gente pode resolver? Eu digo para quem está ouvindo a gente, que pode encontrar com uma pessoa não binária e dizer assim, olha, eu concordo porque até a Renata concorda. Não concordo.
Eu estou trazendo uma pessoa não binária Pra poder falar justamente disso. pra gente conversar sobre isso, entende? Eu gosto muito de compreender as dores, assim, eu não sou as pessoas. Eu gosto de lembrar que eu não luto contra pessoas. Eu não tô lutando contra uma travesti, como contra uma trans, contra seja lá quem for. Eu tô lutando contra sistemas de pensamento, Retrógrado, sistemas atrasados. culturais que prejudicam todas as pessoas. E aí, então, vamos por pontos. Banheiro. Gente, nas nossas casas, tem banheiro feminino e masculino? Pois é, tem um banheiro. Tem um banheiro, né? E aí todo mundo faz o que nesse banheiro? As mesmas coisas que todo mundo faz no banheiro, que são as necessidades fisiológicas. No máximo, fora disso, é fazer uma maquiagem, ajeitar o cabelo no espelho, algo desse tipo. Então, fantasmas do banheiro, as pessoas só querem fazer as necessidades fisiológicas dela. Ah, mas essa pessoa tem barba e tá entrando no banheiro feminino. A gente precisa lembrar que existem pessoas femininas, cis, com barba. Ah, mas são uma ou duas pessoas. Ah, então essas pessoas, essa daí não vai poder Tem que entrar. matar essa pessoa, Tem que então. matar essa pessoa porque ela tem barba. Como é que faz? Ah, essa é uma questão, né? Ah, usar o banheiro não devia ser uma questão exclusiva de ninguém, sabe? A gente fica demonizando pessoas trans. Tem gente que demoniza pessoas trans não binárias porque estão com barba, usando vestido e cabelão, querem usar o banheiro feminino. Se elas usam o banheiro masculino, elas são hostilizadas. Se ela usa o banheiro feminino, elas são hostilizadas. Aí o que elas fazem? O que a gente faz? Terceiro banheiro? A gente faz um retrocesso, porque isso já aconteceu, de existir um terceiro banheiro para quem? Para as pessoas negras. Lembra disso? As o pessoas apartheid. negras tinham um jeito, o apartheid, que é exatamente isso. Vamos deixar de lá. Por quê? Porque existia preconceito dizendo que as pessoas negras eram inferiores por causa disso, por causa Tinha daquilo. até um filme que eu vi esses dias que a pessoa caminhava 40 minutos Pra poder fazer ir no banheiro. as necessidades. Isso, uma que Foi mulher- a primeira mulher na NASA. Exatamente. Incrível aquele Então, filme. o que a gente quer voltar para isso? Parece, não é? Não é? Eu Tem fico uma pensando. coisa assim que, O gente, ser humano parece que ele tem esse negócio. A cada 30 anos ele sente vontade de voltar 60 anos atrás. É um E não, eu acho que eu entendo a dor, eu entendo a preocupação, mas se a gente for ver os casos atuais, existem mulheres masculinizadas, ou seja, mulheres cis, que às vezes são meio machinho, que estão apanhando por usar banheiro feminino. Eu cheguei a uma saca? conclusão nisso, nessa nossa conversa. Assim, eu cheguei antes, né? Pensando sobre essas coisas. Na verdade, o que a sociedade quer é a não existência nossa. Exatamente. Seja você como pessoa não binária, seja eu como travesti. Por que eu digo isso? Eu estou assistindo muitos vídeos e agora com essas polêmicas de banheiro. Aí os homens trans foram para a porta de banheiro masculino perguntar para as pessoas: olha, eu sou uma mulher biológica, só que você está vendo uma mulher biológica aqui? A mulher falou: você é uma mulher? Não, você é um homem. E eu vou usar aqui banheiro. Então, na verdade, o que a sociedade quer é nos aniquilar para que a gente não se faça presente nos lugares. E aí, depois de um tempo, beleza, né? Daqui a um tempo, as mulheres trans, existem mulheres transpassáveis, né? Então, ou seja, que ninguém sabe que é mulher trans porque tá muito alinhado ao que as pessoas têm no imaginário do que é uma mulher, né? E aí vai ser o quê? Vai ter um chip, uma coisa que marque? Não, vai ter verificação de órgão genital para saber qual banheiro a pessoa usa. Então, eu acho que isso é muito mais um tesão desse sistema que quer controlar os corpos do que uma real necessidade. A gente tem os dados aí, todo mundo já fala e repete. Não são mulheres trans que violentam mulheres e crianças. São nem homens... mulheres cis, tá? Nem mulheres cis. Nem homens trans. Nem homens trans, nem mulheres trans e nem pessoas não binárias. Exatamente. Quem são essas pessoas, então, que cometem violência contra mulheres e crianças? Geralmente, homens cis... E parentes próximos. Parentes próximos. Então, assim, por que se volta tanto olhar para demonizar o uso do banheiro por pessoas LGBTI+, e não se volta o olhar para essas pessoas?
porque existe esse teor histórico de perseguição aos nossos corpos. Então, todos os corpos que eu falo assim, que ser uma pessoa trans não binária não é lutar só por mim, é lutar por todas as pessoas, porque a minha existência revela o medo que eles têm, o medo de não se encaixarem dentro do que é homem, dentro do que é mulher. Muitas mulheres, inclusive trans, aí eu converso com elas e peço a compreensão dessas colegas, que projetam sobre corpos não binários uma dor que elas passarem porque elas tiveram que se transformar para poder serem aceitas. A gente não quer isso. E ainda assim, infelizmente, saca? como travesti, eu falo, nós ainda não somos aceitas. Ainda e que assim. bem, e que bom que a gente, eu mesmo, no meu lugar de uma travesti de 49 anos, que bom que eu não preciso mais disso. Exatamente. Porque eu precisava quando eu acompanhava as minhas. Mas é uma afronta, imagina, eu não quero pertencer nem a um dos dois grupos, nem no masculino nem no É mais feminino. afronta. Aí a galera fica assim, A gente tá lutando por isso e você vem aqui e não quer tipo nada. assim, eu sinto muito se tiveram eu sinto muito e agradeço às pessoas que vieram anterior a mim para abrir esse campo de discussão para que hoje eu pudesse chegar aqui e falar, eu não preciso submeter o meu corpo a nada que eu não queira. Sabe? Não é porque eu tenho que parecer homem ou tenho que parecer mulher. Eu não quero parecer mulher. Eu não tenho esse desejo. Eu não posso ir contra a naturalidade da minha existência. E eu gosto muito de falar a minha espontaneidade, porque a partir do momento em que eu me afasto da minha espontaneidade, eu já não estou sendo verdadeira comigo. Sim. E aí, a partir do momento em que eu sou verdadeira comigo e que eu falo para as pessoas, não estou afim nem de ser homem e nem de ser mulher. Vocês que criaram essa bucha, vocês que lidem com isso. O meu corpo já existe, a minha identidade já existe desde sempre. Ela foi apagada. Eu não estou aqui para inventar, eu estou aqui para reivindicar. Então, qual banheiro você usa? O mais próximo e o mais limpo. As pessoas perguntam muito isso pra mim. Eu falo, o mais próximo e o mais limpo. Por que eu vou me submeter a andar 4 quilômetros pra fazer uma necessidade física quando eu tenho um banheiro em que, porque ele tem uma plaquinha que cabe só um formato? Não, eu vou sentar num vaso que é o mesmo formato de bunda que todo mundo tem, é o meu, sabe? Sabe o que é que falta na Apesar de eu ter uma bunda um pouco menor do que a média brasileira. Sabe o que é que falta na nossa sociedade real mesmo? É educação sexual. Educação de modo geral, tá, gente? Mas eu digo, se você pudesse falar sobre educação sexual nas escolas, esse tipo de coisa, a gente não estaria conversando aqui sobre isso. Entende? Eu acho que a gente até tem matérias, né, adaptadas para cada parte do ensino, que também é uma coisa que as pessoas não LGBTs falam, né? As LGBT querem transformar todo mundo em gay, lésbica, travesti, trans. Gente, a gente não tem poder nem de transformar nós mesmos, sabe? Tipo assim, a gente nasce, se a gente realmente pudesse escolher, eu me escolheria estar performando a masculinidade cis, que isso ia me dar muito mais vantagem histórica. Os privilégios que essa galera não tem. É? Por que eu vou querer ser afeminada de alguma forma? Não faz sentido. Isso é porque é meu natural, o meu jeito natural de ser é esse. Eu, por muito tempo, vocês vão ver, se a galera for buscar o histórico nas redes sociais, vão me ver tentando ser machinho. E a energia que eu gastava para isso, de estar toda hora me observando para poder saber se eu estava parecendo homem ou não, então, é uma coisa muito... Isso foi libertador, né? Nossa, quando você falou assim, para com esse... Chega, acabou. Não quero mais parecer homem. Vou parecer mulher. Foi primeiro isso. Sim. Aí eu fui parecer mulher, eu falei, chega também. Não tô confortável acabou aqui. também. Porque isso, ser mulher na sociedade de hoje, eu não sei como vocês aguentam, tá, gente? Ser mulher é mais difícil ainda. Porque você, além de ter que performar tudo que é prático, né? Cabelo, maquiagem, o corpo, unha, não sei o que, sei que lá. Implantes. Além de tudo isso, lipoescultura, depilação. depois de fazer tudo isso, você ainda vai sofrer machismo, transfobia por conta disso, saca? Então, assim...
na hora que eu entendi que o meu corpo não precisa se submeter, eu entendi que eu sou uma pessoa não binária, sabe? E se encontrou bem E aí. foi nesse lugar. E agora que eu finquei o meu pé e achei esse não lugar, porque eu acho que também é interessante falar de uma outra coisa. Eu sou uma pessoa nordestina que vive no sul. Eu sou uma pessoa negra. Então você sofre lá tanta coisa, inclusive... Eu sou uma pessoa xenofobia negra, também? de pele clara, Eita. de olhos claros. As pessoas negras nem sempre me reconhecem como negras, mas as pessoas brancas também não me reconhecem como brancas. Então eu tô entre o gênero, eu tô entre a regionalidade, eu tô entre a racialidade. Então, o meu lugar é esse. Eu aceitei o meu lugar de não pertencer a lugar nenhum. E é neste lugar que eu me movimento dentro do planeta Terra. Ah, então você é sulista ou você é nordestino? Eu sou do Brasil, eu transito. Eu sou um corpo transfronteiriço. No gênero, na raça Que bonita e na... essa palavra. E na Transfronteiriço. transfronteiriço. Eu vivo nas fronteiras entre as coisas. Ah, mas eu não reconheço a sua existência. Eu não valido a sua existência. Dane-se. Eu não preciso da sua validação para reconhecer quem eu sou e viver dentro do meu corpo. Sim. Vem cá, qual foi a frase mais dolorosa que você ouviu falar sobre você? A frase mais dolorosa, assim. Eu acho que dentro da nossa comunidade, tá? Ai, que Eu não triste. fui nem foi na nem fora. família, nem nada disso, sim. No ano passado, eu fiz parte da programação da Marcha Trans. E eu tava usando barba, né? E a Trans Empregos, Sim. que eu amo muito, repostou um Maite vídeo. Schneider, um beijo, meu amor. Beijo pra vocês. Repostou um vídeo meu convidando as pessoas pra ir. E aí, eu sofri tanto hate de pessoas trans, do mais absurdo, do tipo, tem que matar, sabe? Tipo Coisas assim, muito pessoas assim? trans falando isso. Meu Deus. Porque quando eram pessoas cis falando, não era nada novo pra mim. Então, sabe aquele tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar? É tipo, tu não me espera nada além disso de pessoas héteras, cis, com a cabeça fechada. Mas quando você tá dentro dessa comunidade e você vê pessoas que passam por violências tão semelhantes quanto a sua, Não tem desejando empatia, a sua né? morte, Não tem empatia. por conta de você ter barba, sabe? Tipo assim, as pessoas nem sabiam o estágio que eu tava. Porque eu tenho hipersensibilidade na pele, né? Então, eu não tinha também condições. Eu ganhei recentemente todo o tratamento de laser, né? Então, eu passei a usar laser agora. Mas eu não fazia... Por isso que tá com essa bundinha de bebê. Mas eu não fazia... Eu não usava barba para parecer homem, sabe? Nem porque eu queria performar qualquer coisa. Né? Eu não usava simplesmente porque naquele momento do tempo, da vida, eu não estava voltada minha energia, minha atenção para isso. Me interessava mais, eu tenho 4 sobrinhos agora, e 2 deles são pessoas autistas, são crianças autistas, então eu ajudo minha irmã, ajudo minha mãe. Então, sabe quando você não se coloca em primeiro lugar? E aí você fala assim, ao invés de eu usar meu dinheiro pra isso, eu vou usar pra isso? Era isso que eu fazia. E aí, quando eu vi as pessoas trans me massacrando, assim, eu teve uma hora que eu peguei o meu celular e saí do evento, que o evento tava rolando, fui no banheiro e eu chorei sozinha dentro da cabine do banheiro. Porque eu não esperava estar num dos momentos mais massa da minha vida, que era, tipo, numa programação totalmente feita por pessoas trans, encabeçadas por pessoas trans, e as próprias pessoas trans me massacrarem, sabe? Isso foi muito inesperado. Eu acho que uma das frases mais chocantes que me marcou nos comentários foi essa mesmo. Foi uma mulher trans falando assim... agora virou palhaçada, trans de barba, tem é que matar. E aí é tipo assim, será que essa pessoa trans nunca ouviu essa frase de alguém?
Ouviu e tá replicando. E agora né? tá replicando É, para uma porque outra quantas vezes eu pessoa, não para já uma ouvi outra essa minoria também, sabe? Sim. Tipo assim, querendo ou não, a gente tá numa minoria da minoria, né? Agora. É. Então, Ai, amigo, não sonhar isso com você. Nossa. mas eu sinto que, tipo, eu tenho muitos privilégios, sabe? Sim. E aí eu não Mas gosto não é, de não é fácil trazer. ouvir uma coisa dessas. Não é fácil. Não é Principalmente das tuas. É. De pessoas que você acredita que estão na mesma luta que você. Sim. Que a minha luta não é pra ser mulher, nem pra ser homem, Pra gente. existir com respeito, A minha né? luta é pra gente ter direitos, dignidade. E não existir só com eu, respeito. não só a minha fatia de grupo dentro do LGBTQIAPN+. Eu quero que todas as pessoas tenham os seus corpos e suas identidades respeitadas. Sim. Então, se eu quero isso, mas eu não respeito você, eu tô querendo o quê? Sabe? Tipo, isso me atravessou bastante. Foi um dos momentos mais difíceis nesses 32 aninhos de Bem bonita, neném. né? Ai, amiga, sinto muito. Real, assim, do fundo do meu coração. Ainda bem que tem pessoas assim como eu, como você, que a gente se acolhe, né? Nesses momentos. Porque a sociedade já tá aí fazendo isso direto conosco. Mas sabe, de alguma forma eu entendo essas pessoas também, sabia? Não, eu entendo, mas assim, eu não pego a minha raiva e desconto em cima de alguém para ver se eu me sinto melhor. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu estou em outro lugar, graças a Deus, de evolução espiritual aqui dentro. Eu posso pegar a minha raiva e jogar em cima de alguém que é má, que é escrota, que é cruel, que não sabe ter empatia, que quer vir para cima de mim. Mas uma outra pessoa que está no mesmo lugar que eu, por mais que eu discorde, que eu tenha alguma divergência... Uhum. Inclusive, eu no não vou... início, quando a gente conversou, você trouxe até umas falas assim, falou, não sei o que lá. E aí a gente começou a trocar e Sim, conviver. por pura ignorância mesmo. Só que qual é a diferença? Eu sou uma pessoa ignorante, mas não sou idiota, não sou burra. Eu busco informações para eu ser uma pessoa melhor. Eu não sou aquela criatura que engessou. Chegou em um lugar e está engessada. Isso aqui é confortável para mim, não quero saber se é desconfortável para os outros. Não, assim eu aprendi. Assim como determinadas mulheres trans que passaram pela cirurgia de redesignação. Uma vez eu estava numa roda de conversa, tinha uma mulher trans que tinha passado pela cirurgia de redesignação e ela estava literalmente desvalidando qualquer outra mulher Sim. que não tivesse passado. E aí eu falo assim, eu não falei nada, porque nessas rodas eu não falo nada. Sim. Eu fico observando e aprendendo. Mas eu me aprendendo a não ser, a não inclusive. ser daquela forma. Aí eu fico me perguntando, será que essa pessoa se lembra da época que ela não tinha condições de fazer a cirurgia de redesignação? Pois é. Será que nessa época ela não que era antes mulher, dela foi vista sabe? como gay e não como mulher? Porque tem um processo de transição ali, né? Exatamente. Então, esse movimento, eu acho que o maior cuidado que nós, enquanto comunidade, precisamos ter é a gente não calcificar a nossa cabeça. E não achar que a nossa experiência tem que ser a experiência de todo mundo. Tem que ser a experiência hegemônica. Afinal de contas, é isso que a gente não quer, que um padrão de ser seja imposto sobre os nossos corpos ou sobre nossas identidades. Então, a gente não pode reproduzir isso com quem quer que seja. Sim, e esse lugar do nosso pensamento chega também Eita, vou mexer no vespeiro. Mexe, que eu quero é polêmica. Entendo o lugar de importância das identidades. Mas existe algo que é mais urgente, que é as humanidades. A gente está se separando, se fragmentando. Está se desumanizando, né? Então, tipo assim, as trans resignadas, as trans não resignadas, as não binárias pra lá, as gays masculinizadas pra lá, as afeminadas pra lá. cá. Aí, tipo assim, ao invés de nós entendermos a complexidade das identidades, tanto de gênero quanto de sexualidade, e falar, beleza, galera, como que a gente trabalha pra gente garantir os nossos direitos humanos básicos? A gente tá falando assim, não, eu quero só o direito do meu direito de ter o direito de usar o banheiro. E aquela pessoa é ela que cria um banheiro pra ela.
É isso que está acontecendo. Então, a gente deixou as identidades serem mais importantes do que a humanidade da gente. Sim. Enquanto comunidade LGBTQIAPN+, se a gente ficar preso nos nossos marcadores de gênero, nós não vamos conseguir avançar como sociedade. Nós não podemos ficar presos aos marcadores de gênero. Você acha que a sociedade, de modo geral, está preparada para discutir essas questões de gênero? A sociedade nunca esteve preparada. Essa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade colonial, que vê os nossos corpos como apenas parte de uma máquina. Ela nunca esteve preparada para a nossa existência, porque ela já chegou aqui apagando a nossa existência. Então, nós fomos apagados da história, as pessoas true spirits, as pessoas, as timbiras, então, isso agora que está tendo um resgate de corpos não binários e de corpos trans dentro da história. Só que essa sociedade atual, ela não está preparada, mas a gente não tem que estar preparado para falar disso. É no caminho que a gente vai se preparando, sabe? E aí é no caminho que a gente fez, com tudo que a gente fez. E isso a gente consegue através de letramento, sobretudo, da nossa própria comunidade. Exatamente. Para que ela entenda que se ela não for politizada para criar bancadas LGBTs no Estado, bancadas LGBT lá em Brasília, para defender as nossas pautas, todas as pequenas conquistas que a gente teve vai pro ralo. Porque se a gente... Gente, esse ano é ano eleitoral. Então, vocês precisam ficar preocupados se nós vamos eleger uma bancada de extrema-direita ou se nós vamos eleger uma bancada minimamente que possa respeitar o direito do indivíduo. Então, você que está me ouvindo aí, pode achar que esse assunto é um assunto chato, é justamente por isso que a sociedade fica falando que a gente não deve falar de política, a gente não deve pensar, porque enquanto a gente não gosta da palavra política, eles estão aí há 500 anos, mandando em tudo. E é bom lembrar, para você que está nos assistindo, que os seus direitos básicos foram conquistados politicamente. Tá? Não existiu nada que foi dado, né? Não existe nada que a gente tem de direito que não passe pela palavra política. Então, quanto mais você foge da palavra política, mais essa palavra fica na mão de quem decide se os nossos corpos podem acessar universidades, saúde, educação ou não. Segurança pública, moradia, enfim, por aí vai. Então, a palavra política não tem que ser um bicho assustador pra gente. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós consumimos passa pela política. Seja pela Anvisa, dizendo que isso pode, porque está dentro das leis, não tá. Seja pagando ônibus. Tudo isso ou não pagando, né? No caso do direito ao transporte público gratuito. Que na verdade não é gratuito, né? Porque o tanto imposto que a gente paga se fosse bem empregado... Política. Tudo que você faz tem política. Então, outro dia, uma deputada lá de Santa Catarina... da Coroa de Flores, falou assim, porque a escala 3, porque o fim da escala 6x1 é só uma pauta política que a esquerda está levantando porque é uma pauta popular. Mas me diz, o que se fala dentro do Congresso que não é político? Tudo é pauta política. Sim. Só que as pessoas tentam demonizar essa palavra como se ela fosse algo ruim. Não, na verdade, todos os direitos que nós temos constituídos vieram através da política. Então, a gente tem que começar a abraçar isso com menos imaturidade e com mais certeza de que isso é algo inerente, não tem como tirar, tá em tudo que a gente vive, sabe? Sim. Que lindo! Eu amei demais e ainda quero mais conversa ainda, que aqui tem uma pergunta que eu não poderia deixar passar. Essa daqui é o seguinte: qual é a diferença entre expressão de gênero e orientação sexual? Porque olha, os nossos queridos ouvintes, porque isso aqui vai estar também no Spotify, viu, gente? Tá, então, os ouvintes, por favor. Vou falar uma coisa pra vocês. Expressão de gênero. Digamos que existe uma mulher, que a gente chama ela de machinho, né? Porque ela veste roupa masculina,
e cabelo curtinho, não usa maquiagem, é uma pessoa mais cruazona, ela tem uma expressão de gênero masculinizada. Mas ela só se relaciona com homens. Ah, mas por quê? Se ela tá parecendo um homem, ela não tem que se relacionar com uma mulher? Não, porque a expressão de gênero dela é masculinizada, mas a orientação sexual dela é hétero. A gente tá Gente, vocês viram? É igualzinho. Eu vou dar um exemplo mais concreto com a minha própria vida. Uma pessoa chegou pra mim e perguntou se eu poderia ficar com uma mulher cis. Eu falei, claro que eu poderia. Ah, mas você não é travesti? Eu falei, sim, sou. E como então? Pra que você põe? Põe peito, põe peruca, faz as unhas, toma hormônio pra querer ficar com uma mulher? Eu falei, meu amor, eu não curto mulheres. Mas se eu curtisse mulheres, sexualmente falando, isso não tem nada a ver com a minha identidade de gênero. Exatamente. A minha orientação sexual é o meu desejo, para quem eu olho. Eu posso ser bissexual, eu posso ser pansexual. Exatamente. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não, inclusive, eu demorei muito tempo pra encontrar a palavrinha que nomeia a minha sexualidade. Porque se eu sou uma pessoa não binária, ou seja, se eu não estou nem no masculino nem no feminino, como que dá nome pra isso? Aí as pessoas perguntam, tá, mas você se atrai por mulheres ou por homens? Aí eu respondo, demorei um tempo pra entender isso, mas eu me atraio por pessoas masculinizadas. Sabe aquela mulher que eu falei ainda agora? Que era uma mulher machinho? Ela pode me atrair sexualmente. Ah, mas então você fica com mulheres. Desde que essa mulher seja uma mulher masculinizada, eu posso me atrair sexualmente pra ela. E isso chama androssexualidade. Eu Outra demorei- palavra, gente, É. que eu nunca vi na vida. Androssexualidade é quando você se apaixona sexualmente, quando você tem desejo sexual por pessoas que performam o masculino, independente de serem homem ou mulher. E genissexualidade, inclusive muitos homens casados que gostam de terem relações extraconjugais com travestis, com mulheres trans, são genissexuais. Ah, o que é genissexuais? São pessoas que se atraem sexualmente pela performance de gênero feminina, independente de ser Ativo, passivo ativo, e tal. passivo, ter vagina, ter pênis, não importa. Então, o espectro de orientação afetiva sexual, ele é gigantesco. Então, você vai ter nome pra dar de pau, assim, né? Tem muitos nomes pra muitas sexualidades que são específicas. Mas a gente fica usando só dois, que é hétero e gay, né? Mas não. Ah, ou melhor, três, que daí já é invisibilidade bi, já vão me cancelar. Hétero, gay, bissexual. Mas não, tem hétero, gay, bissexual, pansexual, androssexual, genissexual. Ai, gente, eu já cansei só de ouvir isso aí. É É assim, muitas expressões. E geralmente, quando as pessoas perguntam pra mim qual que é a minha sexualidade, a minha pergunta retórica é: você quer ficar comigo? Primeiro, né? Primeiro, pra- só pra eu saber por que eu tô entrando nessa pauta. Porque se tu quer saber qual que é a minha sexualidade... Dá um é porque Google, né? alguém quer alguma coisa. Não, digo, se não é pra ficar comigo e tá tirando essas dúvidas, Vai pro dá um Google que é... Pesquisa lá quais existem. Mas é isso, tipo assim, se alguém quer me perguntar do que eu gosto, sexualmente falando, eu hoje, pra não falar androssexualidade, porque daí a pessoa já fica, ah, meu Deus, não conheço, já se fecha, né? Eu gosto de pessoas masculinizadas, dependente se tem pênis ou vagina, tanto faz. Sim. Se é uma pessoa, ah, mas então você se atrai pelo masculino. Isso. Mas não necessariamente esse masculino precisa ter um órgão sexual masculino. Sim. Sabe? Tipo, tanto faz pra mim. Ah, então a sexualidade se dá por aquilo que te dá tesão. Exatamente. A sexualidade se dá por aquilo que me dá tesão. Se me deu tesão, a minha sexualidade se define por isso. E não por a minha identidade de gênero, saca? Ah, então, aqui tem uma perguntinha gostosa que diz o seguinte. Você acredita que a sociedade tenta apagar quem foge da norma?
Você acredita? Eu acredito, mas eu quero que você discorra um pouco sobre. Ela não tenta, tá? Há um tempo ela consegue fazer boa parte da nossa história ser apagada, como eu falei ainda há pouco. Não só a história de pessoas LGBTIA+, mas, por exemplo, a história dos nossos povos originários, né? Então, a gente fala, aqui é o Brasil. Não, aqui existia um nome antes de ser Brasil, né? Então, a gente tem os nomes apagados, né? Era Pindorama. terra de... eu não lembro. Pindorama. Mas tinha outro nome além desse, né? A gente tinha muitos nomes, mas assim, as nossas religiões originárias foram apagadas. Onde se ouve falar de Deus Tupã? Nós não ouvimos falar de Deus Tupã, porque foi apagado. Sim. As histórias Chocengles, na região sul do Brasil, as histórias tupi-guaranis, a história tupi, tudo isso foi apagado. Eu tenho uma amiga que eu amo muito, Ana Cortá, que ela usa uma pergunta, né? Quando as pessoas falam, isso sempre foi assim? Aí ela pergunta, sempre desde quando? Uhum. Porque a gente tem uma limitação de visão do passado, né? Então, a gente vai olhar até 1900 e bolinha, que é até onde a gente tem coisas registradas. 1800 e bolinha, 1700. Mas antes disso, como que se dava o mundo? Como se davam as relações? Como se dava o gênero? Como se dava a orientação afetiva sexual? Já se dava, já existia, a gente já era bicho, a gente já vivia essas coisas que são da nossa natureza. Uhum. Mas isso foi apagado pelo colonizador, pela colonização. Então, existe um esquema de apagamento contínuo. Por isso a importância de termos pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas indígenas no poder. PCDs, pessoas né? PCDs, não pessoas binárias, indígenas. Toda a camada da sociedade invisibilizada tem que estar lá. Porque essa invisibilização, esse apagamento, ele é uma tentativa constante. Ele não aconteceu em 1000 e bolinhas. Sim. Ele está acontecendo o tempo todo. Sim. Então, o próprio fato de tentarem, de todas as maneiras, né? Colocarem os corpos trans para margem, para prostituição, já é uma forma de apagar. Assim como foi lei quando as pessoas negras não poderiam exercer sua cultura nos centros, elas iam para onde? Para as margens. Então, tudo que aconteceu fora da ideia colonizadora branca, todo aquele palavrão que as pessoas comuns saem correndo quando ouve, branca, cis, hétero, normativa, blá, 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 tudo isso aí que entra num comboio do patriarcado, palavras assustadoras pra galera da direita, da extrema-direita, tudo isso foi dado como a única coisa que a gente precisa saber e seguir. Boa, sabe? Boa. A gente tem que saber e seguir dentro dessa programação colonizada. Tem que ser binário, tem que adorar o Deus que veio. O Deus macho, né? O Deus homem. E tem que seguir as ordens que eles estabeleceram. E aí se apaga tudo que veio antes. Então, nosso grande desafio de consciência mesmo é não achar que a realidade se dá a partir da colonização. A gente vem antes. Os nossos corpos trans são de antes. Antes de existir o formulário fêmea e macho, já existia as pessoas dos espíritos, os triespíritos, os fafauetes, as euá, as timbira. Todas essas pessoas já existiam antes. Enquanto a gente não lembrar e relembrar disso, a gente fica vivendo como se fosse o roteiro
que o homem Que branco já tá preposto. colonizador É. decidiu sobre nós. Bom, agora nós vamos entrar aqui num assunto mais leve, mais gostoso. Que Já delícia! falamos muito sobre, se vocês quiserem mais informações sobre não binarismo, sobre qualquer coisa relacionada, vocês vão seguir Jesus Luma, Com 2 M's. com 2 M's, e aí vocês podem tirar essas perguntas maiores, etc. Eu vou entrar agora numa coisa mais artística, quero conhecer um pouco Bora! dessa pessoa, dessa persona que é compositora, que é cantora, que é performance, que faz muitas entrevistas. Menina, isso aqui é uma artista ambulante. Me conta, como foi que surgiu o primeiro trabalho musical? Foi alguma ideia que você teve, assim, sonhou e acordou e foi, pum, e o CD nasceu? Eu sempre fiz música, desde os 14 anos eu ganhei um violão. Então, desde 6 anos de idade eu já cantava. Você é multi-instrumentista? Eu só toco violão. E eu violão. nem digo que eu sou violonista, tá, gente? Porque eu aprendi autodidata. Então, assim, as músicas que eu componho no violão. Mas se você me perguntar que acorde eu tô fazendo, eu não falo, eu não sei. Eu falo, não sei, só sei que combina com esse, que combina com esse, que combina com esse. E assim eu vou criando. Sim. Eu nunca estudei a parte do violão, eu sempre aprendi muito sozinho. Aí, dos 14 aos 16 eu ganhei o violão, comecei a compor, mas entrei no coral, fui para Joinville, me mudei de São Luís para Joinville, comecei a fazer as músicas em saraus, em eventos culturais, e um dia na faculdade gravei num estúdio como esse, fui cobaia dos alunos, e aí fiz uma música, postei no YouTube, a música chegou uma semana a 10 mil visualizações. Que legal. E essa música chegou em Xuxa Levi, aqui de São Paulo, grande produtor, meu anjo na música, me viu assim, verde, sabe? Me viu assim no papel, no projeto, ainda não tinha ainda a ideia da artista que eu sou, né? Eu ainda tava maturando essas coisas. E aí Xuxa me viu, me trouxe para São Paulo, com a ajuda das pessoas que já estão no meu bonde, meus fãs. Eu gravei meu primeiro single com Xuxa Levi, que também já produziu um monte de gente gigante. MC, da Vanessa da Mata, Paula Lima. Ele me viu ali, ele viu uma pedra preciosa, decidiu estar comigo nesse processo de lapidação. Gravamos essa música. 4 anos depois, essa música virou trilha de novela da Rede Globo. E aí, quando eu vi, a minha vida na música tava indo paralelo às outras coisas. Porque eu sou designer formada, passei pela área de tecnologia, me especializei na área de desenvolvimento de sistemas, de experiência, né? Então, eu sou cabeçuda pra caramba, entrei na academia de letras, estou na academia de letras e hoje eu consigo me ver como uma potência, uma multipotência, né? Tenho meu trabalho na arte há 10 anos, já fiz um monte de shows gigantescos com Alcione, Alceu Valença, Chico César, Gilberto Gil. Já estive em palcos gigantes de artistas como esse e continuo fazendo a minha arte e paralelo a isso, os meus projetos com meus mentorados e mentoradas. Eu sou mentorada. Eu ajudo as pessoas a se entenderem nessa multipotência e se organizarem, porque eu acho que a grande virada para mim foi entender que eu não preciso fazer a minha arte para ganhar dinheiro. Eu preciso fazer a minha arte para expressar quem eu sou. E aí, quando eu expresso quem eu sou e o que eu quero para o mundo, as portas vão se abrindo para a minha arte. Foi assim que aconteceu. Só que o dinheiro, ele existe. A gente está dentro desse mundo, ele é necessário. Então, eu tenho outras potências que não interferem no meu fazer artístico, não tomam 100% do meu tempo e me dão condições de ter recursos financeiros para que eu não tenha que vender a minha alma para fazer música. Que é muitas vezes isso que acontece, né? Artistas criativos de maneira geral fazendo suas criações por um preço de banana, porque precisam fazer para poder ganhar seu dinheiro. Então, hoje eu ajudo pessoas criativas multipotenciais a se organizarem, ganharem dinheiro com tudo que sabem fazer, sem necessariamente deixar de fazer o seu papel principal. Mas tudo isso
envolve o meu porquê, que é entender que eu sou um ser único e que cada ser humano é um ser único. Então, tanto na comunicação estratégica para pequenos e médios negócios criativos, quanto dentro da música, eu abordo os temas de aceitação da sua individualidade, da pluralidade do mundo. E é nesse caminho que eu tô seguindo. Já 7 videoclipes, um EP, vários singles. Já tem coisa nova chegando? Tem coisa nova chegando. Ah! Estou gravando meu primeiro álbum. Ai, que Com legal. 11 faixas. Um álbum que fala de um ser que nasce no meio da tecnologia, no mundo que tá bugado de várias Cabeça pra formas, baixo. E com a natureza em colapso, sendo um corpo trans não binário, querendo viver e amar. Como que você vive e ama no mundo em colapso climático, político, econômico e com essa hiperconexão que desconecta todo mundo, sabe? Onde as pessoas estão cada vez mais conectadas aos aparelhos e mais desconectadas entre si. Então, esse corpo que canta, que pensa, que dança E que mentora. e que mentora e que ajuda pessoas nesse processo de autorreconhecimento, agora traz esse novo álbum, que é um álbum que sintetiza, é uma fotografia do nosso tempo atual, que questiona a hiperconectividade, o consumo exacerbado, as identidades, né, tomando frente, tomando conta, atrapalhando e ajudando, tudo ao mesmo tempo. Sim. E é um álbum que como eu decidi me experimentar, sabe? Tipo, eu quis muito fazer esse álbum, né? Eu gosto de falar que estou fazendo esse álbum 100% com recursos meus e dos meus fãs que me patrocinam, literalmente. Porque eu queria fazer no meu tempo. Porque eu queria fazer respeitando, respirando, né? Então, eu acho que, nossa, vai mexer com muita gente, porque Já tem data? Já tem. Como é que vai ser? este ano termina o álbum. Ah. E aí, talvez, o início do ano que vem comece os primeiros singles, e aí, durante o ano, vou soltando partes por partes. Mas já temos 80% do álbum pronto. É? Aí depois vai vir todas as estratégias de divulgação e essa parte que também é super importante do processo. Muito bom. Agora, uma coisa que você estava falando e eu esqueci de perguntar. Jesus tem alguma conexão com o divino, com Total. espiritualidade? Tudo. Jesus Luma? Tudo. Ai, fala um pouquinho sobre isso. Eu nasci Há 10.000 anos atrás. Eu nasci, eu gosto muito de falar, porque também tem uma outra coisa que é importante para nossa comunidade, né? Respeito todas as pessoas que enterraram seus nomes de nascimento, né? Porque é simbólico para muita gente. Mas eu me vejo em transição. Em algum lugar de mim existiu Lucas de Jesus Martins, né? É o meu primeiro nome de registro, que ainda está no registro até hoje. Depois, o Luquinhas apareceu. Depois veio no ensino médio LDJ. Era como os meus colegas me chamavam, porque tinham muito Lucas, e Lucas realmente tem vários. Depois, eu saí da igreja. Eu sempre fui da igreja evangélica, né? Desde pequenininha, assim. E quando eu saí da igreja, eu, coincidentemente, fui apelidada na faculdade de Jesus, porque tinha muitos Lucas. E aí, a professora ia chamando Lucas Viana, Lucas Andrade, Silva, Jesus. Aí, os colegas faziam uma piada na hora, ao invés de falar presente, todo mundo falava amém. E aí, Jesus pegou, e aí as pessoas falavam Jesus, e foi bem na época que eu saí da igreja. Então, aí, qual Jesus? Jesus Lucas. E aí eu adotei Jesus Lucas,
que foi bem na época também em que eu lancei meu primeiro single, né? Com o Xuxa, que eu falei ainda há pouco. E aí, nesse mesmo tempo, comecei a questionar gênero, sexualidade. E aí eu falei, minha mãe me deu nome, meus colegas do ensino médio me deu nome, meus colegas da rua deram nome, meus colegas da faculdade me deram nome. Agora é eu que vou me dar o meu nome. E aí eu adotei Luma como meu nome social e artístico. E Jesus está ali, continua ali e continuará ali. Porque se não fosse a figura de Jesus, talvez eu não teria toda a paciência, amor e um coração disposto a amar as pessoas, inclusive essas que me odeiam, que querem me apedrejar, que querem me crucificar. Porque foi uma figura espiritual, é uma figura espiritual, um mestre que eu trago para mim até hoje. Ah, mas você é evangélica ainda? Você vai na igreja? Não vou na igreja, não sou evangélica, mas acredito que se Jesus estivesse aqui, estaria lutando ao lado de Estava LGBTs, conosco, com de certeza. trans, de negros, de mulheres, porque a figura de Jesus não é exclusiva de uma instituição religiosa. Ela é uma figura que você pode acreditar como filho de Deus, que você pode acreditar como um personagem, que você pode acreditar como Uma figura, uma figura folclórica, folclórica, é. mas é inquestionável que essa figura nos é exemplo do que podemos ser enquanto Sim. seres humanos. Seja você quem for, você pode ser bondoso, misericordioso, você pode amar todas as pessoas de todos os lugares, a prostituta, o cobrador de imposto, o fariseu, o governador, porque quando a Bíblia fala que Jesus morreu, ele não diz que morreu pelos cristãos, nem que morreu pelas pessoas brancas, nem que morreu pelos héteros. Ele morreu pelo mundo. Morreu por todos. Morreu por todos. todas as pessoas. Então, esse lugar de me importar com todas as pessoas, de querer construir uma história que abraça, que defende o amor e a dignidade a todo ser humano, é inquestionavelmente da minha essência que eu aprendi com Jesus. Sim. Então, eu tenho uma relação próxima com Jesus. Eu não sei se eu sou louca ou se eu realmente não deixei nenhuma das coisas que o mundo tentou me ferir alcançar esse meu lugar de fé num ser espiritual que veio à Terra dizer que é possível nós sermos amor. Você estava falando, eu lembrei de uma frase que a Maria Bethânia disse. Você é louca, sim, tá? Vamos ver o que a Maria Bethânia falou. A Maria Bethânia disse que não existe na face da Terra, com todas as coisas que existem aqui de negativa, que você não viva um pouco de delírio, um pouco de loucura, porque a realidade em si é muito dolorosa. Então eu prefiro ser louca e quero que você também seja louca, porque a nossa realidade é muito dolorosa, no cru, né, como e diz. talvez a nossa loucura seja cura também, né? É loucura, cura. É a loucura que cura, porque eu já vi muitas mulheres cis, brancas, héteras, casadas, olhando pra mim e dizendo, quando eu vejo você, eu tive coragem de sair de um relacionamento abusivo. Eu tive coragem de cortar meu cabelo curtinho. Eu tive coragem de... Então, poder ser uma figura maluca, louca, que faz as pessoas abraçarem o que elas são e serem quem elas são. Preferimos ser loucas. Eu prefiro ser louca do que ser anormal. É verdade. Que não ajuda as pessoas em nada, que não leva as pessoas a lugar nenhum. E aí essas pontes, eu venho pra ser ponte. E eu gosto de... Tem uma música que vai sair no meu álbum agora, que o refrão é: nem ela, nem ele, eu sou elo. Nem rosa, nem azul, eu sou caramelo. Então eu não gosto... Oh, que lindo! Não gosto de ser parede, separação. Eu vim pra ser ponte, eu vim pra ser porta, eu vim pra ser elo entre as coisas. E eu acho que o nosso maior desafio é esse. E é interessante
Porque a gente é muito limitado, sabe? Tipo assim, Ou a gente, tipo assim, as pessoas perguntam pra mim quem eu sou. Eu gosto de falar, eu sou uma manifestação de vida em forma de ser humano. e poeta ainda, E né? poeta. Bom, Porque a gente nasce dentro de um corpo que se alimenta do que nasce no chão, daquilo que come o que nasce no chão. Cada respirada que eu dou já foi um dia um gás que uma árvore pegou e transformou em oxigênio. Então, a ideia de separação, ela só existe na limitação da nossa sensoria, do nosso senso. Porque olhando de longe, nós somos só um conglomerado de estrelas dentro da Via Láctea. E a gente é um pontinho do nada, flutuando no universo. Então, nós precisamos urgentemente deixar de ser o centro do universo, do mundo. Ai, meu Deus, Não, eu tô aqui por um tempo, eu vou morrer como qualquer ser humano. vamos virar pó. Todas as coisas do que compõem o meu corpo voltam para a Terra, que também me alimentou durante o tempo durante o tempo que eu estiver por aqui. Então, esse lugar espiritual é o que me dá a base firme para eu olhar para uma pessoa trans e dizer: eu e você somos feitos da mesma matéria. Nós viemos do mesmo lugar e nós vamos voltar para este o mesmo lugar. E eu olho Pois para a pessoa hétera, eu olho para a pessoa preta, eu olho para a pessoa branca, eu olho para todas as pessoas e eu consigo ver isso porque eu me vejo para além de um ser separado. Eu não sou algo que está separado. E quando eu me coloco nesse lugar, não existe ninguém que me abale, porque eu não preciso pertencer nem à comunidade trans, nem à comunidade cis, nem à comunidade nordestina, nem à sulista, porque eu sou um ser vivo. Você se pertence, né? Eu não pertenço a lugar nenhum. Sim. Eu pertenço ao lugar todo. Ao porque a gente tudo pertence a esse lugar, né? Sim, ó, nós estamos chegando ao final. Eu amei estar aqui batendo papo com você, mas eu preciso fazer esse merchanzinho rápido aqui do meu livro, para quem não conhece ainda. Benditas Sois Entre as Mulheres, conta a história de sobrevivência dessa pessoa bonita que vos fala, dos 7 aos 47 anos. Tem fotos dentro, a coisa mais linda que você possa ver. Olha só, dá um close nela. Contando a minha história. Se você quiser, para todo o Brasil eu distribuo. Esse livro foi feito pelo Giostres, que é a editora. Renata Peron, Benditas Sois Entre as Mulheres, um preço promocional. E eu distribuo para todo o Brasil com frete grátis. Por R$ 79,90. Não deixe de conhecer a história de sobrevivência dessa bonita que vos fala, tá bom? Meu amor, eu amei demais. Amei. Você estar aqui comigo e a gente trocar esse alegria papo. Que rolou. Eu espero imensamente que tudo que a gente tenha falado aqui chegue, toque no coração de vocês aí que nos viram e que vocês comecem a desconstruir esse preconceito que tem sobre as pessoas não binárias, sobre os LGBTs, sobre todas e todas as pessoas que são diferentes e tudo bem, ser diferente é normal. Então, um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar aqui para que Jesus encerre falando suas redes sociais e deixe uma mensagem bem bonita para essa turma, para tocar no coração delas. Vocês me encontram em qualquer lugar digital como Jesus Luma. Luma com 2 M's. M de mulher, M de Maranhão. E, gente, se eu pudesse deixar mesmo um recado para vocês, não se deem tanta importância, sabe? A gente vive querendo ser importante para alguém, para um grupo, mas você já é importante. Só existe você no mundo. O seu DNA é só seu. A sua história é só sua. E quanto mais tempo você perceber que ninguém tem que mandar na sua identidade, no que você tem que ser, no que você tem que fazer, e que você tá só vivendo uma experiência humana, no máximo 80, e para nós, comunidade, ter bem menor essa perspectiva de vida, essa expectativa de vida, quanto menos você se importar com o que dizem, o que falam, o quem dizer, e mais se importar com
como viver esse tempo, vai ser melhor para você e para as outras pessoas também, que daí você coloca essa energia aonde deve, né? E vive a tua vida. Vive a tua vida. Viva Jesus Luma! Meus amores, um beijo. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui com a gente. Quero deixar aqui o meu QR Code, porque sem essa ajuda de vocês, meus amores, eu não tenho como continuar a fazer esse podcast. Então, por favor, faça essa travesti ficar famosa, rica, milionária, porque é com vocês que eu tenho que contar. Então, tem meu QR Code. Não sei se vai estar desse lado ou desse lado? Essa menina. Vai estar desse lado ou desse lado? Desse lado? Daqui? Então vai estar aqui o QR Code para vocês ajudarem a gente. As redes sociais também sigam, porque aqui, meu amor, pode pôr. O podcast que fala o que os outros não têm coragem. Um beijo, meus amores. Tchau!